TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 61.4 na TV digital, canal 6 da NET, canal 361.4 da Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma satisfação tê-los como telespectadores. Hoje nós estamos aqui apresentando o programa de número 84 dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo com as personalidades mais importantes do Ceará, profissionais, executivos e políticos. E para minha grande satisfação, eu hoje tenho aqui ao meu lado o professor e escritor Juarez Leitão, membro da Academia Cearense de Letras, um dos conselheiros da minha empresa, da PPE, que tem uma consultoria de altíssimo nível. Eu considero um dos maiores talentos da minha geração. É, sem dúvida nenhuma, o maior orador do Ceará. Tanto escrevendo como de improviso, é realmente um discurso maravilhoso. De modo, Juarez, que é uma alegria muito grande tê-lo aqui nesse programa, que tem o apoio cultural da Sal e Brasa Churrascaria e Gourmet. Juarez, inicialmente, eu quero dizer da nossa alegria de você estar aqui conosco e que você fizesse um resumo do seu currículo pessoal, que eu sei que é muito rico. Roberto, é um prazer estar aqui no seu programa, tirante os exageros que você teceu sobre a minha pessoa. Eu estou muito feliz de, mais uma vez, conversar com você. Nós já conversamos constantemente e há muitos anos, na mesa do bar, em reuniões sociais, pela vida fora. Já escrevi sobre você, você é personagem de um livro meu, do Sábado, Estação de Viver, e já fui também seu personagem na sua revista e nos seus eventos, né? Meu nome é Juarez Fernandes Leitão. Juarez em homenagem a Juarez Távora, porque meu pai era um velho denista e tavorista de marca maior, admirador, sobretudo, do Juarez Távora, do revolucionário de 1930 e de outras revoluções tenentistas, não é? Então, por isso eu sou Juarez. Sou Juarez por causa do Juarez Távora, homenagem que meu pai prestou. Juarez Fernandes. De onde veio esse Fernandes, que eu não uso porque eu tenho um nome literário de Juarez Leitão? Então, o Fernandes não é para esconder esse lado que vem do meu avô, Joaquim Fernandes do Nascimento, cabra do Piancó, veio de outro estado e chegou aqui no Ceará, muito humilde, e foi trabalhar com o coronel Belarmino Lopes de Crateús, e que era chamado de Coronel Bela, e ele era um cabra da confiança dele, uma espécie de capataz, e por trabalhar com o Coronel Belarmino, chamado Coronel Bela, ele era chamado de Joaquim Bela, mas como era muito macho, achou que não era bom ser chamado de Joaquim Bela, e daí disse que o nome dele era Joaquim Belo, né? Não era um esplendor de beleza, meu avô, com certeza, eu conheci, mas era considerado um homem muito disposto naquele tempo, um homem valente, né? E ele, depois que o Coronel Bela morreu, né? O Coronel Belarmino morreu, ele passou a ser administrador de uma terra de um cidadão de Independência, que era o capitão Leônidas Soares Godinho. Capitão Leônidas Soares Godinho. Quando chegou a seca de 32, a seca de 1932, morreu o gado do Nordeste todo, né? Essa que é a verdade. Agora, não sei por que só morria os bezerros do patrão e nunca os bezerros do Joaquim Belo, né? Porque quando terminou a seca, de vez em quando o capitão Leônidas pedia um dinheiro, mandava vender uma res para sustentar os filhos no seminário, que nós somos de uma família eclesiástica, eu descendo de um padre, depois eu vou falar disso. Mas veja, então tinha 2 filhos do capitão Leônidas no seminário, João Teófilo
e Francisco Soares Leitão, João Teófilo Soares Leitão e Francisco Soares Leitão. E ele, para sustentar esse pessoal, tinha que vender gado. E quando terminou a seca, eles foram fazer uma reunião de avaliação. E o capitão Leônidas disse uma vez: seu Joaquim, como é que estão as coisas aqui? Como é que estão as coisas aqui na fazenda? Ele disse: o senhor não tem mais gado nenhum, não. E este gado, é todo meu. Todo seu? Como é que pode? Você é o meu vaqueiro, como é que você tem esse gado todo? Não, é porque é o seguinte, o senhor não tem sorte. Só morria bezerra do seu. De cada 5 bezerros não tem direito a um? Pois bem, só morria dos seus. Esses que ficaram vivos todos são eu. Então, o capitão Leônidas foi obrigado a vender a terra dele, essa fazenda, para o vaqueiro, né? E foi assim que esse meu avô passou a ser proprietário de terra. E ficou tão importante, por ser proprietário, que o filho dele, o João, filho dele, meu pai, teve a petulância de pedir em casamento a filha do ex-patrão do seu pai. E é assim que ele pediu a Dona Maria em casamento. Minha mãe, desde pequena, tinha o nome de Dona Maria. Então, e eu sou neto do capitão Leônidas Soares Godinho, que era casada com Ana Leitão, uma mulher dos Inhamuns, né? Daí vem o meu Leitão. E sou neto também do chamado Papai Belo, como a gente chamava, que é o Joaquim Fernandes do Nascimento, o famoso Joaquim Belo, né? Eu nasci no oeste do estado do Ceará, num lugar, numa fazenda, nessa fazenda da história todinha, né? A fazenda Barro Vermelho. Essa fazenda Barro Vermelho ficava a 14 quilômetros da vila do Novo Oriente. O Novo Oriente, nesse tempo, era distrito do município de Independência. E em 1957, Novo Oriente, a vila do Novo Oriente conseguiu sua emancipação de independência, virou município, né? Município. Nesse tempo, meu pai trabalhou muito pela emancipação do seu município. Ele era o coletor estadual, ele fez um concurso para a fazenda, ele era coletor estadual e era presidente da UDN. E a UDN fez o primeiro prefeito lá, né? Um amigo nosso, o senhor José Claudino, irmão do deputado Claudino Salles, né? É. Pois bem, então, ali eu nasci. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai, exatamente por questões políticas, foi assassinado. Perdeu a eleição de 58, perdeu o prestígio e tudo mais. E os vencedores, além de vencer, mataram-no, né? Porque eles não tinham município. Ganharam a eleição e ainda mataram. Não, eles ganharam a eleição no estado, com o Pascoal Barroso, mas não ganharam no município. Nossa. E meu pai era uma espécie de entrave lá. Era para se tirá-lo do caminho. Lá nos Inhamuns as coisas são decididas assim. Não tem esse negócio. Atrapalhou, sai do meio. E sai junto com a vida. Então eu fiquei órfão aos 10 anos e tanto, quase 11 anos. E a minha mãe, a Dona Maria, me colocou para morar com o irmão dela lá na cidade de Nova Russas, que era o vigário da cidade, o padre Francisco Soares Leitão, o meu tio Leitão, que passou a ser, portanto, o meu pai de criação. Eu, quando cheguei na casa do padre, muito interessante esse episódio, eu cheguei na casa do padre e o padre Juarez, é o seguinte: você vai morar comigo, vai ser meu filho aqui, e eu quero lhe mostrar a casa. Aí mostrou a casa paroquial. Está aqui a casa paroquial, está aqui aqui são os aposentos do padre Maurício, que é o coadjutor, aqui é o quarto da Nelsa, que é a governanta, aqui é o meu quarto, vizinho ao meu quarto, aqui é a biblioteca e aqui é o seu quarto. O seu quarto fica fica depois da biblioteca, e depois da biblioteca o meu quarto. Aqui é o corredor, aqui é a sala, os estudos, você estuda aqui em cima da mesa. E aqui é o banheiro dentro de casa já era uma raridade, né, naquele tempo. Banheiro dentro de casa. O banheiro para todo mundo. E que tal? Gostou da casa? Eu digo, gostei, tio, né? Você achou a casa grande? Eu digo, achei a casa. É maior do que a sua? Onde você nasceu? Eu digo, é maior do que a minha. Então, você acha que essa casa lhe cabe? Eu digo, claro que a casa me cabe. Daí ele disse, pois então, se essa casa lhe cabe, não precisa você sair de casa.
Então você vai morar aqui e aqui vai ser seu mundo. Eu digo, não estou entendendo. Eu vou lhe explicar claramente. Você só sai da casa no dia que autorizar. Você não sai de casa. Eu não vou criar moleque no meio da rua. Eu não quero filho meu se metendo com os moleques no meio da rua. Então você não sai de casa. Naquele momento eu achei que tudo bem. Mas depois é que eu vi que na verdade, eu era um prisioneiro, né? E o padre me disse mais o seguinte: olha, eu nunca vou lhe bater. Aquilo foi um alívio, porque eu fui criado com chiqueirador, com puxa-arranco de orelha, com cipó no espinhaço, quer dizer, essas coisas, né? Então, quando o homem disse que não ia me bater, já era um alívio. Você adorou, né? Mas você será castigado se fizer traquinagem. Um dia, chegou um primo meu, lá de Crateús, e disse: Juarez, vamos assistir o filme, vamos assistir o cinema. Eu achei que era uma coisa normal, o Tileitão não estava em casa, né? Fomos para o cinema. Quando nós voltamos, 10 horas da noite, ele estava com os bolsos na batina, na porta da casa paroquial, com um olhar severo. Daí nós chegamos e o Zé disse: olha, nós vamos assistir um filme. Ele disse: olha, não quero saber de conversa não. Zé, você aqui é hóspede. Vá lá para o seu quarto, que eu vou falar com o Juarez. Juarez aqui vai prestar contas comigo. Eu fiquei me tremendo. Daí ele disse: olha, rapaz, é o seguinte, você me desobedeceu, não foi? Eu digo: não, porque epa, não tem explicação não. Você será castigado, e vai ser agora. Daí eu digo: que diabo de castigo vai ser esse? Se o homem disse que não ia me bater, que castigo vai ser esse? Ele disse: olha, vamos aqui na biblioteca. Daí, na biblioteca dele, está aqui, está vendo essa coleção? História Universal, César Cantu. Olha quantos volumes tem. Eu contei 36 volumes. Ele disse: pois muito bem. Você vai procurar aí na canal. Se era 10 horas da noite, 10 para 11 horas. Você vai procurar a Batalha de Maratona. Foi um episódio da história grega. Você vai me aprender essa batalha de maratona. Lê uma vez, 10, 100 vezes. Porque amanhã, na hora do almoço, você vai fazer uma conferência sobre a batalha de maratona para o juiz da cidade, o diretor do colégio, o promotor, né? que era o doutor Vasco Damasceno, o promotor, e todas as autoridades, o prefeito e todo mundo. Eu vou chamar todo mundo para almoçar amanhã aqui em casa e vai ter uma conferência amanhã. E adivinha quem vai ser o conferencista? Você. Daí eu digo: mas então eu sou apenas uma criança. Ele disse: não, criança o quê? Você faz o seguinte, ou você faz o que eu estou dizendo e presta conta, esse é o seu castigo. Porque se você não fizer isso, às 5 horas da tarde, eu lhe boto no trem para o país dos desdentados. País dos desdentados. Eu digo: que país dos desdentados é esse? É a sua terra, onde precisa 10 pessoas para formar 20 dentes. Eu disse: a situação é fogo, né? É difícil. Então eu fui ler, primeiro achar, né? A Batalha de Maratona. Como ele disse que era grega, eu saí. Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícia, Palestina, Creta, Grécia. Achei. Talvez estivesse aí começando a minha profissão, aquilo que seria depois a minha profissão de professor de história, né? Eu achei a Batalha de Maratona um episódio fantástico. General Milcíades representando os atenienses, enfrentando os persas na planície de Maratona, vencendo os persas, mandando os soldados dar notícias, né? Em Atenas, que eles tinham vencido. O soldado maluco, tão vibrador era, que ao invés de pegar um cavalo, correu a pé 42 quilômetros. Chegou lá, a língua era uma gravata, os olhos estufados, ele apenas gemeu: vencemos, e caiu duro, todo morto. Pois bem, esse episódio deu origem a uma das modalidades de provas nas Olimpíadas. É a maratona, a corrida pedestre, né? 42 quilômetros, por causa desse episódio, né? E eu li e gostei da história, e li de novamente, li e decorei o texto todo, e fiquei com ele na ponta da língua. Quando foi no outro dia de manhãzinha, o paletão: e aí, Juarez, tá no ponto? Eu digo: tá no ponto. Ele disse: então vamos seguir, hoje você não vai para a aula, você não vai para a aula, então você vai fazer, se preparar para dar essa palestra. E eu dei a palestra. Falei, decorado, né? O que eu acho interessante é que na hora que eu estava falando, eu vi que ele estava chorando. Os convidados ali. E naquele dia eu descobri, achei o caminho das pedras. O padre se comove com a literatura. E a partir daí ganhei o padre.
Era o ponto fraco dele. Né? Era o ponto fraco dele. Bem, Juarez, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Programa Saúde Não Tem Preço. Remédios de graça para hipertensão e diabetes na rede. Aqui tem Farmácia Popular. São dias melhores para você e para todos os brasileiros. Eu sou doadora de órgãos. Para isso, não deixei por escrito. Não precisei de um guia, nem usar o braille. Simplesmente falei para minha família. Assim, o som das palavras, que é tão importante na minha vida, vai ser importante também na vida de outras pessoas. Uma vida melhor depende das suas escolhas. Você pode escolher comer ou se alimentar. Você pode escolher andar pouco ou andar mais e aproveitar o caminho. Você pode escolher colocar muito sal ou sentir o gosto real dos alimentos. Você pode escolher se cuidar depois ou começar agora. Prevenir a hipertensão é uma escolha, só depende de você. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje aqui conversando com o professor, escritor, poeta, Juarez Leitão. É uma aula que ele dá. Nós conversaríamos aqui até amanhã, o Juarez contando as suas histórias. Ele que é um homem de muita cultura geral. E realmente é uma pena que a gente só tenha meia hora aqui para o Juarez. Mas, Juarez, então eu queria que você continuasse com o seu currículo. A partir dessa história muito interessante que você encontrou aí da história do padre que foi seu pai de criação. Pois bem, eu fui castigado, e agradeço muito isso, fui castigado com leituras. Esses castigos me fizeram ler Divina Comédia, Os Sertões de Euclides da Cunha, o Camões, o Lusíadas do Camões, tudo isso. E um dia o padre... Isso ainda garoto, né? Garoto de 11 anos, 12 anos. Um dia o padre chegou para mim e disse: Juarez, eu vou lhe botar no seminário de Sobral. É a melhor escola do Ceará, é o seminário. O seminário de que Dom José fundou, que Dom José tem o maior cuidado. Eu não vou perguntar a você, Juarez, se você tem vocação sacerdotal. Porque se você disser que não tem, eu vou ficar com remorso. Então eu não vou perguntar isso a você. Você vai para o seminário. Agora, no seminário você vai ter que renunciar a uma série de coisas. Você vai passar lá, inclusive chegar à sua adolescência, com todas as restrições. Adapte-se ao regulamento do seminário. Então, não me venha aqui expulso do seminário, que você não terá acolhida aqui mais, viu? Então, eu fui para o seminário. Eu me lembro do Paleitão me trazendo para o seminário. A minha mãe tinha mandado fazer uma mala pelo Zé Tenente. O Zé Tenente era um carpinteiro velho, rústico, lá do Novo Oriente, e a mala era tão grande que me cabia dentro, a mala. Era uma mala... Era um baú, praticamente. Pesado. Eu disse, pesado. Não, era 2 pessoas para carregar. Então, me botou lá e eu desembarquei ali, cheio de perplexidades. O seminário foi o melhor lugar para a minha formação humanística. O seminário tinha disciplina para estudo, me ensinou a estudar. Eu devo muito ao seminário de Sobral. Eu primeiro fui para o pré-seminário e passei mais 4 anos em Sobral, então 5 anos de Sobral. Depois vim para o seminário da Prainha. E até o dia que eu vi que estava no tempo de sair. Eu estava com 17 anos, chegando aos 18 e saí do seminário. Fui trabalhar com o Dom Fragoso em Crateús, naqueles movimentos de educação de base, e depois vim fazer o vestibular. Fiz vestibular inicialmente para Direito, me matriculei na Faculdade de Direito. Eu cheguei a fazer 6 semestres de Direito. Não cheguei a completar o 6º semestre, mas eu vinha do seminário com todas aquelas ansiedades e me casei com 21 anos de idade. Quer dizer, vinha subindo parede, né? Eu tinha passado a minha adolescência trancado. Eu vinha solto, como um desembestado. Então, eu terminei casando com 21 anos de idade. Tive que trabalhar
Portanto, eu poderia me formar em Direito, mas até que você faça nome como advogado, requer um certo tempo. Então, eu tinha que ter uma cultura ligeira, eu tinha que ter uma produção ligeira. Então, eu fui dar aulas de História. E, para tanto, eu precisava me matricular na Faculdade de História. Fiz o vestibular para estadual. E tentei cursar 2 faculdades, não deu tempo. Eu fui criando nome, fazendo meu nome como professor de História e fui sendo solicitado pelos grandes colégios para dar aula. Aí eu passei a dar 3 expedientes, eu dava 14 aulas por dia. 14 aulas por dia. O magistério foi o meu apostolado. Eu sou, sobretudo, professor. Eu sou fundamentalmente professor. Eu nasci para ser professor de História. A História me fez muito bem. Muita gente pensa que eu fui professor de literatura, porque eu escrevo. Eu tenho 42 livros publicados, né? Eu sou membro da Academia Cearense de Letras e cheguei à academia pela minha poesia e não pelos meus livros de história. Mas eu escrevi 10 livros de história, alguns deles de circulação nacional, certo? Escrevi ensaios, escrevi livros de poemas, escrevi, sobretudo, biografias, que é minha atual ocupação. Você passou quantos anos dando aula de História, Evaristo? Eu já estou, eu comecei em 67, então estou há 40 e tantos anos na sala de aula. Ainda dou aula de História no Colégio Brasil. No Colégio Brasil, no Colégio Batista. Certo. Aí... Onde fui professor do prefeito eleito, Roberto Cláudio, né? Também fui professor do candidato, do outro candidato do Elmano no colégio Equipe. Certo. Eu fui professor dos 2. Certo. Então você foi professor durante 45 anos, ainda não deixou de ser professor? Não, ainda continuo. Você reduziu muito o seu estou com 4 aulas hoje, por aí. Assim. Eu dava 14 aulas por dia. Era uma loucura. A partir de que ano você passou a se dedicar mais a escrever biografias, Juarez? Bom, em 1976, os meus alunos me candidataram, eu tive a excursão pela política, né? Os meus alunos me candidataram a vereador. Eu era tão descuidado com isso que no dia da eleição não votei em mim, dormi, tinha um sono danado e dormi. Quando os meninos foram lá em casa, pessoal, como foi o senhor visitou as sessões? Eu disse, que sessão? As sessões eleitorais? Eu disse, não, rapaz, eu dormi demais, estou acordando agora. Mas mesmo assim se elegeu, sem o seu voto. Eu fiquei na primeira suplência, escute só esse episódio. Eu fiquei na primeira suplência. E o Bianô de Andrade, que era vereador, era o primeiro suplente da Assembleia do MDB. Daí morre o deputado Irapuã Pinheiro. Quando morre o deputado Irapuã Pinheiro, o Bianô sobe para a Assembleia e eu assumo a Câmara. Acontece que eu recebi essa notícia da morte do Irapuã Pinheiro, eu estava num voo de Manaus para Fortaleza, peguei o jornal, morreu o deputado Irapuã Pinheiro. Daí eu disse para minha mulher, Maria, acabei de virar vereador. Puxa vida, sou vereador. E vibrando com aquilo. Nisto houve uma turbulência no avião. Caindo mala, caindo tudo, aquela corra tudinha. Uma criança escapou dos braços da mãe, se deslizou pelo corredor. Todo mundo, valha-me Deus, valha-me Nossa Senhora, acuda, esse avião vai cair. E eu aqui, a Maria dura aqui, pálida. Eu digo, Maria, e se ele soubesse que eu sou o culpado? Então, veja você, depois eu me reelegi. Fui muito bem votado e fui entre os 5 mais votados depois, em 82, para um mandato de 6 anos, né? Naquele tempo teve um mandato de 6 anos. O outro já tinha sido prorrogado, né? Eu peguei mais 2 anos de prorrogação e mais... Então você foi 12 anos vereador. Pois é, vereador durante muito tempo. Agora tem um detalhe que eu preciso dizer, que é uma das minhas vaidades. Eu não requeri aposentadoria. Poderia requerer com 8 anos. Eu não sou aposentado da Câmara Municipal. Porque abriu mão? Porque abri mão. Eu não quis. Não. Agora você chegou a ser suplente de senador do Benivera, sim, né? Então, em 1990, eu fui convidado, eu estava no PDT nesse tempo, fui convidado para ser suplente do senador Beniveras. E eu fui, portanto, 8 anos, durante 8 anos eu fui suplente. Esse negócio de ser suplente é chato, porque você sonha que virou senador. Você sonha.
E sonha várias vezes. O que foi que aconteceu? Sei lá, o titular morreu, ou desistiu, ou não sei mais o quê, ou foi ser ministro, etc., não sei o quê. E daí você acorda senador e a ficha cai logo depois e você diz, puxa vida, eu vou ter que me aprontar para tomar meu banho e vir correr para dar minhas aulas. Juarez, eu te pergunto, depois que você se dedicou à questão de biografia, quais foram os últimos trabalhos que você fez? Bom, eu escrevi já muitas biografias e eu me envolvo muito com os personagens, né? Eu me emociono e coisa. Os últimos trabalhos foram a história de Ana Amélia Bezerra, chama-se a Presença de Ana Amélia. Foi um livro que eu escrevi com muito carinho, com muito afeto. É a filha do Ivan Bezerra, que foi assassinada no Paraguai. Só que essa menina foi minha aluna no Colégio Batista, certo? Então eu escrevi, o Ivan Bezerra gostou muito desse resultado, desse. É um livro muito bonito e eu fiz com muita dedicação e tudo mais. Outra história muito comovente para mim foi a história do Vilmar Ferreira. O Vilmar Ferreira é dono da Aço Cearense, é um dos empresário maiores empresários do Nordeste hoje. E um dos maiores empresários do Nordeste, é o homem de aço. E a história dele é muito humilde, que ele vem de uma pobreza absoluta. E esse homem venceu na vida sem ter ajuda política, sem ter parentes, sem ter tirado mega sena acumulada, sem nada, só por trabalho. Então é uma história comovente, é uma história de um vencedor. Eu me empolguei muito. Escrevi recentemente também a história da dona Nila Soares, cofundadora, mãe do Adnilton, esposa do doutor Edilson Brasil Soares, uma mulher vencedora, uma mulher de muita fibra, foi minha patroa, porque eu trabalhei no Colégio 7 de Setembro, e quando o doutor Edilson morreu, eu fui incumbido pela dona Nila de ser o paraninfo das turmas que terminavam naquele ano da morte do doutor Edilson. E eu redigi um discurso de paraninfo, onde eu levantava a figura de Edilson Brasil Soares, um homem de muito caráter e um dos grandes educadores da história cearense. Algum outro mais trabalho assim recentemente? Sim, eu estou escrevendo neste momento, já concluí um livro sobre os 70 anos do Sindiroupas, do Sindicato de Roupas Masculinas do Ceará. Eu terminei a pesquisa agora sobre o doutor Almir Pinto, que em fevereiro de 2013 estará completando 100 anos. Esse livro vai para ser lançado em fevereiro do ano que vem. Quando ele faria 100 anos. Quando faria 100 anos. Eu estou também começando a escrever a biografia de Eduardo Campos. Não é o governador de Pernambuco, não. É o nosso intelectual Eduardo Campos, Manuelito Eduardo, né? Então, todos esses livros são livros encomendados. As pessoas me contratam, são contratos, né, das famílias as famílias me contratam para eu escrever essas biografias. E tem mais outras aí já encaminhadas, né, que eu estou começando a pesquisa e tudo mais. É um trabalho, eu faço geralmente 2 livros ao mesmo tempo. Geralmente eu fico escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. Você faz uma média o quê? De quantos livros por ano dá para você escrever? Não, por ano, no máximo 4. No máximo 4. Mas nos últimos tempos eu estou fazendo uma média de 2 só 2, porque é muita pesquisa, muita coisa. Certo. Enquanto isso, eu sou um redator de textos, né? As pessoas me contratam para fazer pesquisa e para redigir textos, para conferências, discursos, palestras, o que a pessoa quiser. Está entendendo? O texto eu consegui, numa propaganda boca a boca, disseminar meu nome e assim eu sou solicitado para produzir textos, né? Eu faço assessoria na Assembleia Legislativa e para parlamentares e para prefeituras do interior. Quer dizer, estou colocando a minha experiência política e de literato a serviço dessas solicitações em que se exige uma redação, e faça a redação do jeito que a pessoa quer e de acordo com o espírito da pessoa, com a característica da pessoa, com a ideologia do solicitante. E você também é um pintor, Juarez. Naquele livro Sábado de Estação de Viver,
Você pintou cerca de 40, 45 companheiros nossos. Você continua pintando, Juarez? Veja você, a pintura é uma coisa que vem de criança, né? Quando meu pai foi assassinado, o bolso dele estava cheio de garatujas minhas, de desenhos e tudo mais. Ele gostava muito de sair exibindo aquilo do filho dele de 10 anos, ele gostava de mostrar. Então, desde pequeno, eu pintava, né? Então, um dia o Dória Sampaio, nos anos 70, o Dória Sampaio, Juarez, rapaz, eu sei, você é um autodidata nesse campo aí, mas vá fazer um curso de pintura. Eu lhe indico uma pessoa, Tereza Norma, professora Tereza Norma, é uma grande artista, faça esse curso lá. Eu fui fazer o curso de pintura com a Tereza. Passei anos e anos, porque tornei-me muito amigo dela e não queria largar a professora. Então, ia lá para bater papo e tal, etc. Acho 3, 4, 5 anos fazendo o curso, certo? E me aperfeiçoei melhor. E um dia o Regis Jucá, o doutor Regis Jucá me desafiou, disse, Juarez, é o seguinte, você tem me mostrado esses quadros seus, alguns abstratos, não sei o quê, e outros figurativos, mas veja você, por que você não pinta a gente aqui? Era aquele grupo do sábado, né? Isso. Daí eu topei a parada. Procurei pintar, preservando a minha característica, que é o expressionismo, mas respeitando as fisionomias, para que os quadros pudessem ser, os retratos pudessem ser identificados, né? E no livro a gente vê você foi, eu pintei você. Eu e todo aquele grupo, né? E outra coisa, você pintou a Dona Yolanda Queiroz depois, pintou o comandante Edson Queiroz. Pintei os deputados, todos os deputados, né? Todos os deputados estaduais. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, é outro talento que você tem para a pintura. Mas, Juarez, infelizmente o nosso tempo está passando, nós ficaríamos aqui o dia todo conversando com você. Você é um papo maravilhoso. Mas, para encerrar, eu queria que você contasse uma das suas histórias, das muitas que você tem aí, para a gente encerrar aqui o nosso programa. Veja você, as histórias, nós estamos num ano eleitoral e daqui a 2 anos teremos eleições gerais. E essa eleição municipal é sempre um ensaio da grande eleição, aquela que tem governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente da República. Pois bem, houve um tempo que o poder era concentrado nas mãos de um homem só e, no caso do Ceará, a maior oligarquia que o Ceará teve foi a oligarquia aciolina. O comendador Nogueira Acioli, genro do senador Pompeu, que aqui para nós, saibam vocês, era padre. Mas mesmo assim teve filhos. Toda essa descendência dos Pompeu de Souza Brasil, que são grandes intelectuais e industriais pioneiros da tecelagem no Ceará. Pois bem, e o genro dele, esse advogado do ICO, chamado Nogueira Acioli, ele foi o mais poderoso do Ceará no tempo dele. Se reelegia várias vezes. E em 1908, ele estava visitando o interior. Aí, no Cariri, ele tinha o apoio do padre Cícero ali, então era uma beleza, né? E o Crato, ele, depois de passar pelo Juazeiro, né? Ele foi ao Crato e havia o Juazeiro querendo se tornar independente, isso era em 1908. Em 1911, o Juazeiro se tornaria independente, já havia, portanto, esse cheiro de emancipação em Juazeiro. Então, para contar essa história, aí o coronel Luiz Alves Pequeno disse, olha, Acioli, eu lhe dou apoio, mas você tem que prometer uma coisa, você tem que dar ao meu filho, um dos meus filhos aqui, um emprego de primeiro, o melhor emprego do Ceará, ele está garantido. Quando ele se elegeu, o menino foi lá, o rapaz foi lá. Ele disse, meu filho, o melhor emprego, o senhor disse que me dá o melhor emprego do Ceará, o melhor emprego do Ceará, o senhor vai me dar, né? Ele disse, não, demorei, o melhor emprego do Ceará é o meu, de comendador. O segundo melhor emprego, porque tem o mesmo salário, é de professor do liceu, você imagine como professor é remunerado, mas desembargador e deputado. Você não se elegeu deputado, nem se candidatou, então você não pode ser deputado. Você não é formado em nada, portanto não pode ser desembargador, não é formado em direito. Então só lhe resta ser professor do liceu. Mas comendador, pelo amor de Deus, sou homem de poucas letras. E ele, como é que eu vou ser professor? Ele disse, se nomear professor, eu vou lhe nomear professor de aramaico. Aramaico. Como ninguém vai se matricular
Nenhum aluno, não vai ter aluno de aramaico, não vai ter aula. Aí ele saiu no dia oficial, ele foi dar aula, chegou lá no liceu para dar aula. Apareceu um aluno. O cara disse, olha, eu gosto de estudar línguas exóticas e me matriculei. Daí ele disse, mas rapaz, e daí enrolou a aula até bater e correu para o palácio. Comendador, pelo amor de Deus, apareceu um aluno. Quem é? Você trouxe a ficha dele? Trouxe, está aqui a ficha. Você disse que se matriculou, disse que é louco por línguas exóticas e quer estudar aramaico. Daí disse, está muito bem, está vendo aqui que ele mora ali numa pensão, no centro da cidade, perto do passeio público, tudo bem. O senhor pode voltar amanhã para dar sua aula, que não tem mais aluno lá não. E nesta noite, o aluno de aramaico saiu para dar uma voltinha pela cidade, quando 3 cabras caceteiros lhe interceptaram o passo e moeram-no de pancada, dizendo, você quer aprender a língua de nosso Senhor Jesus Cristo, não seja tão petulante, seu pretencioso, tá, cara, e moeram de pancada. E essa aqui é em nome do Pai, e o outro tacava, e esse em nome do Filho, e outro, e em nome do Espírito Santo, mais essa. Moeram o cara de pancada, botar, e ele pegou o primeiro trem e foi embora. E dessa forma, o grande liceu do Ceará, teve um professor completamente analfabeto. Bem, meus amigos, o Juarez Leitão, como vocês veem, é uma beleza. Ele ficaria aqui contando 1000 histórias, mas infelizmente o nosso tempo passou. Eu espero que o Juarez Leitão volte a fazer um programa de televisão que ele tinha muito bom, de contador de histórias, para que vocês conheçam ainda mais essa grande competência. Muito obrigado a todos pela audiência. Esse programa vai ao ar no domingo, às 19 horas, com reprise na segunda-feira, às 7h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 20 horas. Esse é um programa que tem o apoio cultural da Sal e Brasa, na Avenida da Abolição e do Shopping Del Passeio. A partir de quinta-feira, essa entrevista já estará no YouTube, para que vocês todos vejam essa beleza de entrevista. Muito obrigado a todos e um grande abraço. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Programa Saúde Não Tem Preço. Remédios de graça para hipertensão e diabetes na rede. Aqui tem Farmácia Popular. São dias melhores.